Olá, bom final de tarde para você que está ligado aqui no Destaque Rural Notícias. A partir de agora, ao vivo, vamos trazer as últimas notícias e informações do agronegócio, da economia, também a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, em duas regiões sul e também região centro-oeste. Além disso, vamos trazer as cotações desta quinta-feira, hoje dia 14 de junho de 2018. A partir de agora, então, está no ar mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Seja bem-vindo. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. Vamos começar falando então sobre a questão do frete, que continua esse assunto sendo discutido, né, em vários níveis, seja esse nível dentro do governo, também entre as associações, também entre os caminhoneiros e o governo, entre quem paga e entre quem recebe aí sobre o frete. Bom, o diretor executivo da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, Luiz Cornacchione, comemorou a liminar obtida pela entidade para suspender a aplicação da tabela de preços na contratação de transporte rodoviário de carga. Ele disse: estamos defendendo os direitos e os interesses dos nossos associados do agronegócio brasileiro. A decisão é da 11ª Vara Civil Federal de São Paulo, que foi assinada pelo juiz Marcelo Guerra Martins e beneficia os associados, então, da associação, da ABAG. Entre eles, associações e empresas do setor de grãos, açúcar e álcool, café, citros e insumo. Sobre esse assunto também, as incertezas acerca do tabelamento ou não dos valores do frete rodoviário estão já paralisando as negociações para a contratação de transporte para o escoamento da próxima safra de grãos 2018-2019. Foi o que alertou o CEO da AproSoja Brasil, o Fabrício Rosa. Ele deu uma entrevista ao portal Datagro e ele falou que o transporte de grãos está paralisado nos polos agrícolas do Centro-Oeste, dizendo que os produtores estão apreensivos. Segundo diz a Datagro, Rosa comentou que após a publicação de diversas tabelas, os pedidos de fretes para transporte de insumos subiram cerca de 70% em relação aos valores que estavam sendo praticados anteriormente. No caso dos pedidos para escoamento dos grãos, disse ele, até os portos do Sul e Sudeste o aumento foi ainda maior, superior a 150%. E após a 7ª Vara Federal Civil do Distrito Federal ter indeferido o mandado de segurança apresentado, então, pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, para derrubar o tabelamento de fretes, a entidade empresarial decidiu ingressar como uma entidade interessada na ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil ao Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Na ADIM da CNA é questionada a constitucionalidade da medida provisória 832, que institui então a política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas. Inicialmente, a Fiesp estava questionando a resolução número 5.820 da ANTT, que determina tabelas com preços mínimos de frete referentes à quilometragem rodada por eixo carregado. Mas então se juntou aí, ou aderiu, né, como parte interessada então a esta ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade da CNA contra o tabelamento. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, instaurou ontem, ainda dia 13, a Comissão de Especialistas de Estratégias do Agro. Liderado pelo secretário de Relações Internacionais do MAPA, o Odilson Ribeiro, a comissão tem como meta conquistar 10% do mercado mundial do agronegócio até 2022, estimado hoje em 1 trilhão
e 460 bilhões de dólares. O planejamento estratégico da ampliação e abertura de mercados para o agronegócio foi estabelecido na portaria 1564 do Ministério da Agricultura, publicado no Diário Oficial da União, ainda em junho de 2017. E um comitê técnico formado pela Confederação a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que é a CNA, mais o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, junto com a ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, iniciou discussões para revisar as normas técnicas da avicultura brasileira. O grupo pretende analisar pontos como o controle e monitoramento da salmonela, exportação da carne de frango para a Europa e também a certificação internacional. O vice-presidente da ABPA, o Rui Vargas, disse que a entidade tem uma lista de prioridades para readequar o setor dentro de condições normais de trabalho e recuperar os prejuízos que a avicultura teve nos últimos 2 anos. E a Confederação Nacional da Agricultura do Brasil, a CNA, em parceria com as federações de agricultura e pecuária, está desenvolvendo também um índice de preço real da cana-de-açúcar, com o objetivo de melhorar o preço pago ao produtor. Segundo a CNA, atualmente o preço pago ao produtor é baseado no Consecana, que é um conselho formado por produtores e indústria que deveria ter sido revisado em 2017. Os preços praticados hoje não refletem a realidade e estão inviabilizando as atividades do produtor, destacou em nota da CNA Gustavo Hatz, que é vice-presidente da Organização de Plantadores de Cana da região centro-sul do Brasil, a Orplana. Outro item da pauta foi a venda direta do etanol das usinas para os postos. Hoje, só as distribuidoras podem fazer essa transação, mas aí se quer então essa venda direta do etanol, que pode ficar mais competitivo aí o produto, tanto para quem vende, né, como para quem recebe, como também para quem utiliza, que é o consumidor. E a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou ontem 2 avisos para a remoção de 144 mil toneladas de milho em grãos para suprir armazéns localizados em estados das regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Este produto é destinado aos criadores de aves e suínos beneficiados pelo programa de vendas em balcão. A primeira operação será de leilão, um leilão de frete para 100 mil toneladas do cereal, que vai ser realizada por meio do pregão eletrônico da Conab, que está marcado para o dia 29 de junho, conforme a prática habitual dos seus programas de remoção para atender regiões necessitadas. Já a segunda rodada de comercialização será realizada sem licitação, para atender a medida provisória do governo federal que prevê a reserva de até 30% dos fretes contratados pela companhia para cooperativas, sindicatos e associações de transportes autônomos. A entrega de documentação poderá ocorrer até o dia 29 de junho também. E os produtores brasileiros abateram 1,480 bilhão de cabeças de frango no primeiro trimestre. Esse dado é da pesquisa trimestral do abate de animais que foi divulgado hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse resultado significa uma queda de 1,2% se fizer uma comparação com o mesmo período do ano passado, ou 18,05 milhões de animais a menos. Na comparação com o quarto trimestre de 2017, houve aumento de 3,5%. Em relação ao mesmo período do ano anterior, houve reduções em 13 das 24 unidades da federação que participaram das pesquisas, com destaque para Minas Gerais, que teve menos 16,75 milhões de cabeças, Paraná 6,43 milhões de cabeças, Santa Catarina 6,01 milhões a menos, Mato Grosso 2,3 milhões, Mato Grosso do Sul 891.680 cabeças e o Distrito Federal 877,87 mil cabeças a menos. Os que correram na direção oposta, ou seja, que aumentaram, né, o número de redução ou de aumento, né, nesse tipo no abate de frangos, tem aí o São Paulo, teve aumento de 7,10 milhões de cabeças a mais,
O Rio Grande do Sul, 2,91 milhões de cabeças, Bahia, 2,22 milhões, Pará, 1,94 milhões e Goiás, 1,32 milhões de cabeças a mais. E o Paraná teve a liderança no abate de frangos, 31,5% de participação no total nacional. Santa Catarina teve 14,4% e o Rio Grande do Sul 14,4% também. E a produção nacional de ovos de galinha totalizou 846.750.000 dúzias no primeiro trimestre de 2018. Esse dado é um avanço de 7,1% em relação ao apurado no primeiro trimestre de 2017, o equivalente a 56.200.000 dúzias a mais. E o volume exportado de suco de laranja aos Estados Unidos cresceu 86% nos 11 primeiros meses da safra 2017-2018, entre julho do ano passado e maio de 2018, se comparar com o mesmo período 16-17, de 174.750 toneladas para 306.760 toneladas. Com o resultado, mesmo a um mês do fim da safra, a indústria brasileira já bateu o recorde histórico de exportações da bebida ao mercado norte-americano, que foi de 259.390 toneladas em 2006-2007. E a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a UNICA, encaminhou aos 8 pré-candidatos à presidência da República que vão participar do UNICA Fórum 2018 na próxima segunda-feira, dia 18, demandas do setor sucroenergético e 6 perguntas para subsidiar os políticos. E entre as perguntas estão alguns assuntos, como, por exemplo, o posicionamento dos candidatos em relação ao RenovaBio, também em relação à precificação da gasolina no Brasil e como garantir o diferencial competitivo do etanol frente ao fóssil. As políticas voltadas aos automóveis que privilegiam o biocombustível, também o papel da bioeletricidade e do biogás na matriz energética e a discussão entre consumo equilibrado e vida saudável, vis-à-vis a vilanização de determinados alimentos e ingredientes como açúcar e as barreiras comerciais, especialmente referentes ao adoçante em acordos bilaterais. Também a entidade enviou um documento com os pontos da nova Política Nacional de Biocombustíveis, cuja a continuidade é defendida pelo setor produtivo de açúcar e também de etanol. E a semeadura do trigo avançou na última semana e a perspectiva de estabelecimento das lavouras é muito boa em função da umidade e das condições climáticas favoráveis até o momento, apesar dos transtornos causados pelo temporal ocorrido na madrugada de terça-feira. De acordo com o informativo conjuntural divulgado pela Emater Ascar nesta quinta-feira, a área cultivada com o trigo atinge 45% da área no estado, sendo que nas regiões administrativas da instituição de Santa Rosa e Ijuí, esse percentual ultrapassa pouco mais de 60%. Produtores que cultivam trigo avaliam positivamente a atual cotação do produto, que na semana atingiu R$ 41,07 a saca de 60 quilos. Vamos agora às informações de economia. Nas informações de economia, eu quero começar falando sobre, voltar a falar sobre a questão do frete, né, para transporte rodoviário de cargas. Isso porque a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, ingressou hoje com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o tabelamento do frete para transporte rodoviário de cargas. Segundo a entidade, a fixação de preços mínimos infringe o princípio da livre iniciativa e é eficaz, como eu já tinha comentado antes, né, que também a CNI ingressou com essa ação junto com outras entidades que já tinham entrado com essa ação de inconstitucionalidade. Além disso, também a proposta de tabelamento do frete que a ABERCAM, que é a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, entregou hoje à Agência Nacional de Transportes Terrestres, sugere que o valor mínimo para o transporte rodoviário autônomo leve em conta o tipo de veículo e também a carga transportada. A entidade diz que, se adotada pelo governo federal, essa proposta deve resultar numa redução de 20% do valor que é cobrado hoje para o translado de carga geral.
e, ao mesmo tempo, vai tornar mais justa a remuneração ao carregamento de cargas perigosas, é o que diz então a ABECAM, que é a Associação Brasileira dos Caminhoneiros. Agora um dado econômico importante, que é o setor de serviços, que foi divulgado hoje pelo IBGE, que o volume do setor de serviços cresceu 1% de março para abril deste ano, sendo essa a primeira alta do setor no ano. Nesse tipo de comparação, os dados são da pesquisa mensal de serviços do IBGE. O setor teve queda de 0,2% na comparação anterior, né, de fevereiro para março. Na comparação com abril do ano passado, o setor teve um crescimento de 2,2%. Esse crescimento, segundo dados do IBGE, é a mais alta desde março de 2015, quando chegou em 2,3%. Apesar do bom desempenho no mês de abril, o segmento acumula quedas de 0,6% no ano e de 1,4% também de queda em 12 meses. Foi divulgado também hoje pela Fundação Getúlio Vargas o indicador que mede a atividade econômica no país. É o chamado IACE, que é o Indicador Antecedente Composto da Economia. Esse indicador ele mede a atividade econômica do país, né, que segundo os dados caiu aí 1% de abril para maio e chegou a 116 pontos na escala de 0 a 200 pontos. Segundo dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, então, dos 8 componentes do indicador, 4 tiveram queda. Destaque para o índice de ações Bovespa, que recuou 10,9%. Então, está aí a informação sobre esse indicador que mede a atividade econômica no país, mostrando aí esse recuo. E a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil divulgaram hoje o calendário de saques das contas inativas dos fundos dos programas de integração social, o PIS, e também de formação do patrimônio do servidor público PASEP. Mais cedo, numa cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer sancionou a lei e assinou o decreto que regulamentam os saques, que agora poderão ser feitos por todas as pessoas que têm direito ao benefício e não apenas para cotistas com 60 anos ou mais, como tinha na regra anterior. O pagamento das cotas deve injetar 39,5 bilhões de reais na economia, com um impacto potencial no PIB na ordem de 0,55 ponto percentual. E as instituições financeiras consultadas pelo Ministério da Fazenda semanalmente e também mensalmente aumentaram a previsão para o resultado negativo das contas públicas agora em 2018. A estimativa do déficit primário do governo central, formado por Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, passou de 138 bilhões 543 milhões de reais para 151 bilhões 192 milhões de reais neste ano. Mesmo assim, com essa alta expressiva, né, a estimativa está abaixo da meta do déficit perseguida pelo governo, que é de 159 bilhões de reais. Para finalizar essas informações da economia, quero trazer aqui os dados da Bolsa de Valores e também do dólar. Hoje foi mais um dia de negócios na Bolsa de Valores que teve aí um índice bastante volátil, né? O Ibovespa acentuou as perdas na tarde de hoje, diante da arrancada aí dos juros futuros e também do dólar. E isso mesmo, né, o Banco Central aí fazendo mais intervenções, fez 3 leilões extras de swap cambiais. Mesmo assim, o dólar ficou pressionado hoje, né, o câmbio pressionado. No exterior, o dia foi de pouca variação para os índices norte-americanos, e enquanto na Europa as bolsas subiram após a decisão do Banco Central Europeu, que foi anunciado hoje de manhã. Com isso, então, o benchmark, que é a referência, né, o índice referência da Bolsa Brasileira, fechou com queda de 0,97%, fechou em 71.421 pontos. Em relação ao dólar, o dólar comercial saltou 2,64% hoje. Como eu falei antes, mesmo com a intervenção do Banco Central, ele fechou cotado a R$ 3,81 na venda hoje, R$ 3,8119, enquanto o dólar futuro com vencimento em julho avançou também 2,43%, R$ 3,81, 3,816. Vamos agora ao clima. Nas informações do clima, então, a gente começa passando aqui a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, dia 15 de junho. E a gente começa com a região sul. A gente percebe no mapa que temos mais uma ampla área, né, em que há previsão de formação de geada ali, especialmente
nesta grande área aqui no Rio Grande do Sul, pega um pedacinho do sul ainda de Santa Catarina também. Então a previsão para amanhã diz assim, ó, céu nublado, chuva e frio no leste do Paraná, períodos de nublado com um pouco de sol e chuva no centro-norte do Paraná. Ar polar deixa o tempo aberto e a temperatura baixa nas demais áreas do sul. Faz frio, geada no sul de Santa Catarina e no interior do Rio Grande do Sul. Vamos agora à previsão para a região centro-oeste. Para amanhã, sexta-feira, dia 15 de junho, a gente vê ali uma parte bem azulada, depois a outra parte mais marrom e a previsão diz assim, céu nublado, chuva e frio no extremo sul de Mato Grosso do Sul. As demais áreas de sul, centro-oeste e norte de Mato Grosso do Sul e o sul e oeste de Mato Grosso tem céu nublado, chuvisco e frio. Dia de sol, sem previsão de chuva nas outras áreas do centro-oeste. E agora vamos às cotações. Cotações de hoje, então, quinta-feira, dia 14 de junho, a gente começa com o farelo de soja, tonelada em Ponta Grossa, R$ 1.450 e em Paranaguá, R$ 1.480. Agora a soja, saca Passo Fundo, R$ 76,50. Tem também aqui a saca soja em Paranaguá, R$ 83. Em Rio Grande, R$ 80,50. E em Rondonópolis, R$ 69,00. Saca do milho agora em Passo Fundo, R$ 42,50. Em Ponta Grossa, R$ 41,00. Em Rondonópolis, R$ 27,00. Vamos para o trigo agora. O trigo Santa Rosa, a tonelada, R$ 850,00. Em Dourados, R$ 1.030. Em Cascavel, R$ 1.000. E em Carazinho, R$ 850,00. O arroz em casca em Pelotas, R$ 37,95. Arroz em casca em Cachoeira do Sul, R$ 38,30 e em Jaraguá, R$ 36,50. Agora vamos ao feijão. Feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 107,50. O feijão preto em Santa Maria, R$ 115,00 e o feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 115,00. Agora o boi gordo, a arroba em Barretos, R$ 138,00. O quilo no Rio Grande do Sul, R$ 4,95. E no Tocantins, o boi gordo arroba, R$ 128,00. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,22. No restante do estado, R$ 2,80. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 3,05. E o frango vivo em São Paulo, R$ 3,20. Vamos agora passar a dica, né, e o convite também para o terceiro Fórum Estadual do Agronegócio, esse evento que acontece a partir de amanhã, né? Amanhã e também sábado, amanhã, sexta-feira, dia 15, dias 15 e 16 de junho, o terceiro Fórum Estadual do Agronegócio, Situação e Perspectivas. Este evento vai acontecer no Gran Palazzo Centro de Eventos em Passo Fundo. No dia 16 de junho, que é sábado, às 13h30, tem o painel Avanços Biotecnológicos nas Culturas da Soja e Milho, com o engenheiro agrônomo Dr. Alexandre de Lima Nepomuceno. Quem quiser mais informações e até fazer as inscrições, é possível ainda fazer no site www.incia.com.br. Então, é amanhã, terceiro Fórum Estadual do Agronegócio. Ficamos então por aqui com mais uma edição do Destaque Rural Notícias, edição de hoje, quinta, dia 14 de junho. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que você pode assistir sempre ao vivo o Destaque Rural Notícias às 18 horas. Se você não consegue pegar a edição ao vivo, pode também assistir ele gravado ao vivo nas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã nós voltamos às 6 da tarde. Até mais. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.